Olá, hoje eu queria falar como é que você está lidando com os seus problemas, com as suas dificuldades, com esse tempo tão difícil que nós temos passado, como é que você lida com a morte, com a falta de condições financeiras, com a tristeza, com a solidão, com o medo, com as angústias da vida. E olha que esse é um tempo que nos deixa muito angustiados. Então, para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Senhor Jesus. No seu grande momento de angústia, ele vem nos ensinar como é que a gente lida com isso. E ele lida com isso através da oração. E eu gostaria de compartilhar com você Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Eu vou ler alguns versos e eu espero que juntos nós possamos aprender um pouco com o Senhor Jesus sobre a oração e a importância dela nas nossas vidas. É com a leitura desse texto que eu consegui me sustentar diante desses momentos tão difíceis. E eu espero que te ajude também. Então vamos lá? O Senhor Jesus Cristo está ali com os discípulos, os chama para que eles subam com ele, aquele momento que ele vai orar, ele fala para eles como é que está se sentindo e ele diz o seguinte no verso 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele sobe no verso 39, ele vai um pouquinho mais adiante e ora ao Pai. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diante da angústia da morte, diante dos receios de tudo que a morte traria e o quanto a crucificação estava trazendo angústia para o Senhor Jesus Cristo, ele expressa para o Pai, através da oração, o que ele está sentindo. Ali, ele é Jesus, o homem que sente dores, que tem tristezas, que tem angústias, que inclusive tem medo e que não quer passar por aquilo. Então a oração pode trazer a você esse grande benefício de estar diante do Pai como você é, apresentando a Ele o que você sente e pedindo a Ele o que você quer. Esta é a grande possibilidade da oração. E o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando que é importante que você ore para que você não perca essa grande oportunidade de estar com o Pai da forma como você precisa estar. Ele desce e volta ali perto dos seus discípulos e os encontra dormindo. Eu acredito que é uma grande decepção, porque por muitas vezes é assim que a gente se sente. A gente se sente, embora tendo amigos, embora tendo familiares, mas tem momentos nas nossas vidas que a gente se sente muito só. E é nesse momento que a gente percebe que apesar de sentirmos que estamos sós, não estamos. Nós temos o Senhor. E naquele momento, quando então você, na sua solidão, buscar o Senhor, você vai achar. Porque o Senhor está ali, pronto a se revelar a nós, pronto a conversar conosco, pronto a nos ouvir. E esta é a grande lição que nós estamos tirando desse texto, é de que, apesar de nos sentirmos sós, o Senhor está conosco. E de fato nós não estamos a sós. Nós temos o Senhor. A outra lição que eu tiro desse texto é que então ele volta, né? E ele encontra eles ali e ele fala assim, no verso 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A questão é que ele está falando para nós, vocês precisam vigiar e orar. Vocês precisam se preparar através da oração. Porque muito embora a nossa vida espiritual nos dá condições da gente querer e desejar algumas coisas, nós não damos conta de nós. Nós precisamos de algo maior, que nos dê forças. E a oração, ela pode nos dar a força e a condição para
para que a gente possa sobreviver, não sucumbir diante da vida, não sucumbir diante das tragédias, das tristezas, das decepções. O que a oração faz para nós e em nós é nos dar a força que é tão necessária. Por isso o Senhor Jesus diz: vigiem e orem, porque em nós não temos força. Nós não conseguimos dar conta de nós, mas através da oração a gente consegue esse sustento que vem da parte do Senhor. Ele volta, retira-se no verso 42 e fala novamente para o Pai: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O que eu percebo aqui é que algo mudou. Percebe que a oração mudou? Percebe que antes ele pede para afastar e agora ele está falando assim: se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele começa a mudar. Ele não está dizendo: olha, eu não quero mais. É como se ele estivesse compreendendo que ele vai ter que passar por aquilo. Porque a vida da gente é assim. Às vezes a gente recebe tantos milagres do Senhor que a nossa expectativa é que a gente vá viver de milagres. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que não vai ter milagre. Vai ter momentos que a dor virá mesmo. Como é que a gente faz? E é isso que o Senhor está nos ensinando. É que algumas coisas vão acontecer dentro de nós. Elas não vão estar fora. Fora parece que vai só piorar, mas dentro pode melhorar. E essa melhora acontece através da oração. E aí então ele, falando assim, volta de novo, encontra os discípulos dormindo. E então ele olha para eles e fala: dormiram mesmo. Ele volta no verso 44 e ora pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Agora ele diz o seguinte, como se ele estivesse repetindo para ele mesmo, como se ele estivesse reafirmando o que ele acabara de falar para o Pai. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. E ele volta, encontra os discípulos dormindo, mas ele fala para eles: chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo levado às mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, neste momento, ele está pronto. E o que aconteceu? As circunstâncias não mudaram. O que aconteceu? Ele será levado. O que aconteceu? Nada fora dele mudou. Mas dentro dele, ele estava pronto para enfrentar aquilo que ele teria que passar, que era a morte na cruz. Na realidade, a oração sustenta e solidifica a nossa fé. Ela não nega o sofrimento, não nega a realidade e por muitas vezes a oração não muda as circunstâncias, mas o que ela muda está dentro de nós. A forma como a gente vai lidar com as questões, a forma como a gente vai ver as questões e a forma como a gente vai viver aquilo que tem que viver. É como o salmista diz no Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que ele está querendo dizer é que a vida é assim, cheia de vales de morte. E a gente não consegue impedir que eles venham e que essas coisas aconteçam. Mas nós, na nossa caminhada de fé, na nossa oração ao Senhor, nós conseguimos compreender que apesar de todas as nossas dificuldades, nós não estamos sós. O Senhor não muda fora, mas Ele muda dentro. E assim a gente consegue caminhar esta caminhada de fé, esta vida que às vezes não é exatamente como a gente gostaria. Mas o Senhor nos sustenta, nos anima, nos encoraja e permanece ao nosso lado. Eu quero te convidar a viver esta vida, a viver e a ser maduro, orando,
e compartilhando com o Senhor a sua vida. Deus te abençoe.